A inadimplência das empresas segue em alta em Minas Gerais. De acordo com o levantamento da Serasa Experian, em maio deste ano, 28% dos negócios do estado estavam negativados, o maior índice já registrado. O aumento vem em meio a um cenário de juros altos, baixo consumo e desaceleração econômica. Para conversar com a gente sobre os caminhos para os empreendedores enfrentarem esse momento, estamos com a economista da Serasa Experian, a Camila Abdelmalak. Camila, boa tarde. Ótima tarde. Camila, o que explica essa escalada de inadimplência entre as empresas mineiras nesses últimos 5 meses? Bom, quando nós observamos a situação de inadimplência para Minas Gerais, a gente acaba associando de uma maneira geral o que está acontecendo para o Brasil como um todo. Então, a justificativa para esse aumento da inadimplência, não só em Minas Gerais, mas também quando a gente olha para o quadro da economia brasileira, é a elevação da taxa de juros. Então, o patamar da taxa Selic em 15% acaba justificando essa elevação da inadimplência. Então, quando nós observamos ali o estado de Minas Gerais, a gente está falando de mais de 700 mil empresas negativadas. Quando a gente olha a situação para o Brasil, nós estamos falando de 7,7 milhões de empresas inadimplentes e, infelizmente, esse quadro de taxa de juros bastante elevada acaba atrapalhando a vida do empreendedor, especialmente do micro e pequeno empreendedor, que tem uma condição aí mais restritiva para acessar o crédito. Então, acaba passando pela estrutura de custo da empresa, que está enfrentando esse cenário mais desafiador, e do lado da receita, bem como você comentou, a desaceleração da economia começa a dar sinais e isso acaba afetando o consumo e a receita das empresas. Então, esse é o motivo que coloca micro e pequenas empresas mais vulneráveis nesse momento, o acesso ao crédito. Exatamente. Nós estamos falando, quando observamos o quadro para o Brasil, 7,7 milhões de empresas, sendo que 7,3 milhões são micro e pequenas empresas. Então, um percentual elevadíssimo, né, essa participação das empresas de menor porte. E essas empresas muitas vezes não têm tantas garantias para o credor, e isso acaba fazendo com que esse ambiente de taxa de juros bastante elevado afete ainda mais as pequenas de empresa de pequeno porte, porque nesse momento as instituições financeiras elas estão aí mais cautelosas na concessão desse crédito, justamente olhando para essa disparada da inadimplência. Hoje no Brasil nós estamos com um patamar recorde de inadimplência, então as instituições financeiras estão mais cautelosas. Então essa situação do quadro econômico, ela é bastante perigosa e ela exige bastante exercício por parte dos empreendedores para organizar as finanças no dia a dia. A gente está conversando aqui na 98 News com a economista da Serasa Experian, a Camila Abdelmalak. Camila, como que a manutenção da Selic nesse patamar tão elevado afeta o caixa e o planejamento financeiro das empresas, não só de empresas micro e pequenas, mas de maiores portes como médio e grande portes? Bom, nós observamos as empresas, em geral, desde 2021, se alavancando bastante com o uso do crédito. Isso porque a economia ela veio crescendo acima da média desde 2021. Então, a média de crescimento da economia brasileira para o PIB é ao redor de 2,5%. O PIB brasileiro cresceu acima desse patamar nos últimos anos. Agora, para o ano de 2025, é esperado que o PIB cresça ao redor de 2%. Então vai voltar a crescer abaixo da média histórica. Só que com esse crescimento, que foi bastante elevado para o padrão brasileiro, as empresas acabaram se alavancando bastante no crédito. Ano passado, a gente viu os dados do Banco Central mostrando o crescimento das operações de crédito num patamar de 2 dígitos. E aí, muitas empresas, olhando também, a gente falou bastante das micro, das pequenas empresas, mas as grandes empresas, as empresas que emitem dívidas no mercado de capital,
capitais, por exemplo, elas agora estão, né, com um pagamento de dívida associada a essa taxa de 15%. Então, elas também vão ser prejudicadas porque emitiram dívidas no passado para financiar aí as suas operações, atrelada à taxa Selic, né, atrelada ao CDI. Agora, com esse patamar de Selic em 15% e uma sinalização do Banco Central de que essa taxa permanecerá elevada por um período prolongado, isso deve afetar bastante, não só esse quadro que a gente explorou bastante das micro e pequenas empresas, mas também as empresas de maior porte que emitiram dívida no mercado de capitais. Então, a gente chega aí a um diagnóstico de que essa taxa de juros, se permanecer nesse patamar, que é o maior patamar das 2 últimas décadas, irá fazer um mal para a economia. Camila, o que as empresas podem fazer diante dessa expectativa de mais desaceleração da economia, de uma taxa Selic que não vai arrefecer com o tempo? O que elas podem fazer para se planejar aí para o segundo semestre? A gente ainda tem esse plus agora desse tarifaço do Trump a partir de 1º de agosto, que a gente ainda não sabe se vai se consolidar ou não. O que as empresas podem fazer para se proteger realmente diante de todo esse cenário? Legal, você tocou num ponto que é bastante importante, né? As empresas também sentirão o impacto, né? Se realmente for para frente toda essa questão relacionada à tarifação das exportações brasileiras. A gente também não sabe como que o governo vai responder à tarifação das importações dos Estados Unidos. Então, a gente tem aí toda essa incerteza voltada ao comércio internacional. Na semana passada, a gente acompanhou também a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao IOF, que irá deixar as operações de crédito para as empresas ainda mais caras. Então, são muitos os desafios e acaba passando, então, esse conselho, né, essa expectativa aí do que as empresas podem fazer para atravessar, né, essa tempestade, não só o planejamento financeiro, mas o gerenciamento no dia a dia, porque uma vez que é feito esse planejamento, não basta ele estar feito ali na planilha Excel se ele não for acompanhado ao longo do tempo. Então, para as empresas que têm aí a possibilidade, conseguir contratar uma ajuda, pedir suporte. Hoje em dia, a gente tem aí muitas plataformas que oferecem apoio gratuito. Sebrae, a própria Serasa Experian tem um hub de conhecimento para os empreendedores, para os micro e pequenos empreendedores, porque o que a gente pode fazer de melhor nesse momento restritivo de taxa de juros e de expectativa de desaceleração econômica é trabalhar com os números, olhar para dentro, para o fluxo de caixa, entender como a empresa vai ser impactada, enxugar a estrutura de custos, e isso tudo exige não só o planejamento, mas o gerenciamento no dia a dia. Então, um suporte, principalmente para o micro e para o pequeno empreendedor, é essencial para atravessar esse momento. Camila, muito obrigada pelo seu tempo, por disponibilizar em conversar com a gente. A gente conversou agora com a economista da Serasa Experian, a Camila Abdel-Malak. Camila, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada e boa tarde.